Estamos aqui para esse terceiro encontro nosso sobre política e educação. E eu começo fazendo para você uma pergunta que me parece central. Do ponto de vista da história da educação, quando falamos de educação, falamos exatamente de quê? Considerando que esse é um termo que tem muitas acepções. A palavra educação ela é compreendida como socialização, como a integração da pessoa na sociedade. E nesse caso nós estamos falando de educação de um modo bastante geral. Todavia, já há alguns séculos que a forma escolar de educação ela se tornou, de certa forma, dominante. Ela é extremamente necessária para o fornecimento dos credenciais que a sociedade também atribui valor. Uma pessoa precisa apresentar os diplomas, precisa apresentar as certificações para que ela possa estar integrada em algumas atividades, possa ser reconhecida em algumas atividades. Todavia, esses certificados, esses diplomas, não são sinônimos de que se torne uma pessoa educada também do ponto de vista de uma compreensão social. Muitas vezes se fala de uma pessoa que é bastante educada com relação aos hábitos, aos comportamentos, às atitudes, e outras vezes, mesmo com muita escolarização, com muitos certificados e diplomas, ela não preenche esse requisito. Então, há que se distinguir educação e educação escolar. E com relação à educação escolar, esse trabalho que as instituições de ensino realizam é com vistas à formação humana, e a formação é algo também extremamente amplo. O professor Demerval Saviani observa que, por meio da educação escolar, nós adquirimos a compreensão dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Isso é muito importante para nós entendermos que a forma de educação que chegou até nós, a forma elaborada, sistematizada, ela foi apropriada por uma classe, mas ela é da humanidade. Portanto, as pessoas têm o direito a essa educação escolar. E o Saviani também observa que para você fazer qualquer processo de transformação é preciso você dominar os conteúdos que os dominantes dominam. Então, nesse sentido, a escola precisa trabalhar com essa educação elaborada, sistematizada, as ciências, de um modo geral, que foram constituídas. Por outro lado, também, a escola tem sido chamada a suprir vários componentes presentes na cultura, de um modo geral. Com isso, muitas vezes, essa instituição que é a escola, ela entra num dilema. Para atender a todas essas demandas, termina ou abrindo mão ou fazendo de uma forma reduzida aquilo que é específico dela. Sim. Então tem certos conteúdos, tem certos conhecimentos que são especificidade da escola e não dá para a gente aceitar que todos os outros, como se diz popularmente, metam o bedelho na escola, mas isso é uma tendência muito grande. Todo mundo acha que pode fazer aquilo que a escola faz. E vimos durante o processo de pandemia que isso não é verdadeiro. Muitos pais já estavam em desespero com relação a como acompanhar os seus filhos, a como fazer aquilo que a escola realiza. Todavia, a escola não é para fazer totalmente o papel das famílias, o papel daqueles que são responsáveis pelos adultos. A escola faz uma parte disso. Por isso que tem essa distinção entre a educação escolar, a educação não escolar, e a compreensão geral de educação enquanto um processo de formação humana. E daí eu aproveito a sua pergunta e te devolvo também com outra pergunta, considerando que o professor Percival vem de uma formação na área da linguística, trabalha com educação, pesquisa em educação, e claro que isso lhe permite também falar sobre as implicações da compreensão de educação para a pesquisa e para o fazer educacional. Isso, Anselmo. Eu queria lembrar, pegando um gancho do que você disse, lembrando que a educação ela é absolutamente necessária, mas ela não é uma panaceia. Ou seja, por si só, ela não resolve a sociedade, embora sem ela a sociedade não se resolva. E que se ela está com muitas carências hoje, não é negando a sua função que eu resolvo essas carências,
mas sim investindo para que ela possa se organizar para fazer bem o seu papel. E já isso acho que tem a ver com a questão da pesquisa. A principal questão da pesquisa em educação é encontrar as respostas e indicar possíveis soluções para que a educação escolar se organize bem. E eu entendo que quando falamos em educação, e dentro do que você disse, estamos falando de um processo intencional, consciente, organizado e que tem fins bem estabelecidos. Portanto, é quase impossível desconsiderar, quando se pensa em educação, a questão do ensino. É certo que o ensino implica aprendizagem. Aliás, ensinamos para que as pessoas aprendam. Mas a investigação pura e simples em aprendizagem não se constitui necessariamente um campo da educação. Muito do que se chama, eu acho que é um termo muito amplo e de difícil compreensão, educação não formal, tem como foco isso que a gente pode dizer aprendizagem livre, aprendizagem solta, aprendizagem nas relações sociais, aprendizagem na mídia. Bom, e que de fato são temas interessantes. Eu não consideraria esses temas desprezíveis absolutamente. Até porque muita coisa que constitui aprendizado, não houve alguém necessariamente ensinando. Exatamente, né? Exatamente, especialmente nessas condições. E nesse caso não se fala de educação escolar, né? Não havendo o que ensina, não havendo um conteúdo, não havendo métodos técnicos. Exatamente. O que não quer dizer que não sejam temas interessantes, Sim. mas que podem ser e devem ser pesquisados nos campos próprios, na antropologia, na sociologia, na psicologia, e que podem ter, digamos, uma interface com a educação, mas não se constituem como problema de educação. E no fazer pedagógico também, se o professor não usa a intencionalidade, se ele deixa correr solto, Perfeito. Então não vai haver educação também ali, vai haver outra coisa. Outra coisa, exatamente, Anselmo, exatamente. E o que me preocupa é que muitas vezes eu vejo que nos chamados programas de pós-graduação em educação tem havido muita proposta dessa natureza. Quer dizer, propostas de pesquisa que querem investigar coisas interessantes, mas que estão ao largo da educação escolar, quando não em contradição com a própria educação escolar, dizendo que ela é pouco importante, que o que importa é o que se aprende fora, o que se aprende na vida e assim por diante. E eu acho que isso traz uma atenção para o nosso campo e traz uma dificuldade de compreensão do fenômeno mesmo de que tratamos. Claro que isso tem razões históricas. De um lado, o ataque à educação, sistemático e voraz. De outro lado, a própria constituição do campo, porque no caso brasileiro, você sabe bem, o campo constituiu-se primeiro do que os outros campos das ciências humanas, e aí muitas vezes acabou acolhendo pesquisas diversas que hoje encontrariam guarida nos seus lugares, mas que muitas vezes acabam também ficando na educação, o que dificulta o entendimento do problema educacional, dificulta a compreensão do que é estudar a escola, os problemas escolares, aquilo que acontece na dinâmica da escola e que, como você disse, são absolutamente essenciais à escola. Então, assim, para sintetizar e já concluindo aqui o nosso bate-papo, poderíamos dizer que pensar em educação implica a gente só fazer a distinção entre a educação de um modo geral e a educação escolar. Dito isso, o nosso campo é a educação escolar, que por sua vez, enquanto ciência, tem também as suas especificidades, né? Tem a sua abrangência, mas tem também aquilo que lhe é peculiar. Estudar a educação nessa perspectiva, né? Pesquisar a educação nessa perspectiva, fazer a educação nessa perspectiva, implica em estar pensando numa relação entre o que é ensinado, entre a aprendizagem e tudo que está entre esses dois polos. Né? Perfeito, perfeito. Eu queria, Anselmo, terminar com um ponto que eu acho importante como advertência para nós e para todos. Quando nós falamos no conhecimento acumulado pela humanidade, nós não estamos nos referindo exclusivamente àquilo que se produziu na ocidentalidade. É evidente que é muito importante o conhecimento que ali se estabeleceu pela história que se deu.
mas a gente, criticamente, dialeticamente, pode e deve incorporar nesta perspectiva os conhecimentos que se realizam em outras ordens sociais, em outras instâncias, em outros tipos de cultura, na mesma perspectiva de universalidade. O que pode me parecer problemático é se nós criássemos polos contraditórios. Não, eu sou do bloco tal, então aquilo está errado. Ou eu sou do bloco outro, aquilo está errado. A solução para os problemas locais e para a pesquisa contextualizada, por exemplo, a educação na Amazônia, não passa por uma contraposição entre o local, o regional e o universal, mas sim pela integração, pelo diálogo tenso, dialético entre essas duas instâncias de produção. E isso reflete-se na escola. Portanto, este é um debate rico para a educação escolar. E que vai gerar outros bate-papos nossos, né? Já está se consagrando. De vez por outra, a gente ter esses diálogos que faz parte da nossa trajetória de formação e desenvolvimento, e nesse ponto a gente está socializando, né? Está comunicando àqueles que também têm interesse por esses temas. Muito bom.